Impostores na história. 16 vigaristas famosos. Conheça 16 dos impostores mais ousados, notórios e absolutamente bizarros da história. As notas de rodapé da história estão repletas de indivíduos que fingiram ser pessoas que não eram. De vez em quando, eles até chegaram às manchetes da história. Pense em Perkin Warbeck, apresentado pelos oponentes de Henrique VII como Ricardo, Duque de York, o mais jovem dos dois príncipes desaparecidos na torre, e, portanto, o legítimo rei da Inglaterra. No início do século XVII, a Rússia viu nada menos que 3 falsos Dimitris, todos alegando ser o filho mais novo de Ivan o Terrível. O primeiro deles até chegou ao trono, mas todos os 3 encontraram fins violentos. Séculos mais recentes viram dezenas de impostores audaciosos. E embora suas aventuras possam ser vistas simplesmente como histórias interessantes, e muitas delas foram ficcionalizadas em filmes, elas são frequentemente dignas de um estudo histórico sério por causa do que nos contam sobre os tempos e lugares em que viveram. De fato, muitos impostores tiveram sucesso porque as pessoas queriam acreditar neles. Conheça 16 impostores famosos ao longo da história. O capitão de Köpenick. Wilhelm Voigt passou grande parte de sua vida na prisão por roubo, furto e falsificação antes de ganhar notoriedade com sua obra-prima criminosa em outubro de 1906. Vestido com o uniforme de um capitão do exército alemão, que ele havia montado a partir de várias compras de segunda mão, Voigt brincava com a obediência inquestionável esperada dos soldados prussianos alemães. Voigt comandou 2 pequenos grupos de soldados, dispensando um sargento que poderia ter questionado suas credenciais como oficial, e ocupou a prefeitura em Köpenick, perto de Berlim. Alegando que os funcionários da cidade eram suspeitos de fraude, ele fez os soldados guardarem o prédio enquanto ele confiscava pouco mais de 4.000 marcos. Ele então saiu, dizendo às tropas para esperarem meia hora enquanto ele desaparecia, trocando de roupa novamente para seu traje civil. Voigt foi mais tarde apreendido e cumpriu parte de uma sentença de 4 anos antes de ser perdoado pelo Kaiser Wilhelm II. Voigt transformou-se numa celebridade internacional que havia encantado alemães e estrangeiros com a maneira como ele havia destacado o absurdo do militarismo alemão. Voigt fez aparições pessoais lucrativas e se aposentou com algum conforto, mas foi financeiramente arruinado pela inflação pós-Primeira Guerra Mundial. Vários filmes, peças e dramas de TV foram produzidos sobre sua história. A Princesa Caraboo. Em 1817, uma jovem mulher apareceu em Almondsbury, em Gloucestershire, falando uma língua estranha e vestindo roupas exóticas. Nos dias seguintes, foi descoberto que ela era uma princesa das Índias Orientais e que havia sido sequestrada por piratas, mas havia escapado pulando no canal de Bristol. A Princesa Caraboo provou ser uma grande novidade para a nobreza local, com sua linguagem e hábitos curiosos, e impressionou muito as pessoas quando visitou o elegante resort de Bath. Mas a chamada princesa foi eventualmente exposta como Mary Wilcox, filha de um sapateiro de Devon. Depois de ser descoberta, ela viajou para a América, onde sua fama lhe permitiu ganhar a vida modestamente fazendo apresentações. E num estágio posterior, ela ganhou dinheiro vendendo sanguessugas para fins médicos. Ela eventualmente retornou para a Inglaterra, onde terminou seus dias. A história de que ela parou, ou naufragou, em Santa Helena, a caminho da América, onde o exilado imperador Napoleão se apaixonou por ela, infelizmente não tem fundamento. A atriz Phoebe Cates interpretou Wilcox no filme Princesa Caraboo, de 1994. T. Lobsang Rampa. Lobsang Rampa escreveu vários livros sobre ocultismo e religiões orientais, que foram comprados avidamente por pessoas na Grã-Bretanha dos anos 1950 e 60. O primeiro livro desse tipo, The Third Eye, publicado em 1956, pretendia ser as memórias de um monge tibetano, e foi publicado apesar das reservas dos editores sobre sua autenticidade. Rampa foi mais tarde exposto como Cyril Hoskin, filho de um encanador e desertor da escola de Plimpton, em Devon. Quando confrontado, ele não negou isso
e explicou que consentiu que seu corpo fosse tomado pelo espírito de Hampa depois que ele caiu de uma árvore em Thames Ditton, enquanto tentava fotografar uma coruja. Hoskin Hampa escreveu vários outros livros que fizeram muito para popularizar o budismo na Grã-Bretanha e na América. Um deles, Living with the Lama, de 1964. Hoskin alegou, ditado a ele por sua gata siamesa de estimação, a senhora Fifi Grey Whiskers, Fernando Demara. Se diz que Fernando Demara possuía um QI extremamente alto e uma extraordinária memória fotográfica. Ferdinand Demara nasceu em uma família abastada de Massachusetts, mas saiu de casa aos 16 anos para se tornar um monge antes de se juntar ao exército dos Estados Unidos em 1941. Este foi o início de sua carreira na impostura. Demara pegou emprestado o nome de um camarada, desertou, tornou-se monge novamente, então se juntou à Marinha dos Estados Unidos, fingiu seu suicídio e, sob outro nome, tornou-se professor de psicologia. Depois de ser pego e cumprir pena por deserção, Demara se juntou a outra ordem religiosa antes de pegar emprestado o nome de um jovem médico conhecido como Dr. Joseph Sear. Ele trabalhou como cirurgião em um contratorpedeiro canadense durante a Guerra da Coreia. Quando 16 vítimas de combate foram trazidas ao navio, ele leu rapidamente alguns livros de medicina e operou todos eles com sucesso. A mãe do verdadeiro Dr. Sear leu sobre as operações em um jornal e reclamou. Mas a Marinha Real Canadense optou por não prestar queixa e Demara retornou aos Estados Unidos, onde trabalhou em vários empregos sob vários pseudônimos. Isso incluiu trabalhar como capelão de hospital na Califórnia. Quando essa fraude também foi descoberta, ele foi autorizado a permanecer no cargo, pois era popular entre os pacientes e a equipe. Ele administrou os últimos ritos ao ator Steve McQueen quando este morreu em 1980. No filme O Grande Impostor, lançado em 1961, o astro Tony Curtis fez o papel de Demara. Cassie Chadwick. A canadense Elizabeth Bogley casou-se várias vezes e sob vários nomes atuava como vidente, dona de bordel e fraudadora. Ela já era uma imitadora extremamente talentosa, com uma longa ficha criminal escondida por mudanças de identidade, quando alegou ser uma filha ilegítima de Andrew Carnegie. O magnata do aço fabulosamente rico, ela alegou, havia lhe dado uma série de notas promissórias no valor de milhões de dólares, e ela receberia uma quantia fabulosa após sua morte. Isso resultou que os bancos estavam dispostos a emprestar a ela somas muito grandes. Ela calculou corretamente que ninguém envergonharia o Sr. Carnegie, perguntando sobre uma suposta filha ilegítima. Além disso, todos os empréstimos foram estendidos a taxas de juros absurdamente altas, um fato que os bancos não gostariam que fosse divulgado. Ao longo de 8 anos, Bogley tomou emprestado entre 10 e 20 milhões de dólares e viveu com grande luxo, comprando vários colares de diamantes e morando em uma casa com 30 guarda-roupas cheios de roupas e um órgão de ouro. Quando Bogley finalmente foi levada à justiça, Andrew Carnegie compareceu ao julgamento dela. Tal foi a sensação do caso que ela foi autorizada a levar muitos luxos para sua cela de prisão, onde morreu em seu aniversário de 50 anos. Gregor MacGregor. MacGregor, nascido na Escócia, juntou-se ao exército britânico aos 16 anos e serviu sem distinção até sair em 1810. Ele então viajou para a América do Sul para lutar com os rebeldes anti-espanhóis na Venezuela e Nova Granada, na atual Colômbia, onde seu histórico militar era irregular. Retornando à Grã-Bretanha em 1821, MacGregor alegou que era cacique, o governante do estado de Poiás, uma terra com um clima saudável, solo fértil e uma colônia britânica estabelecida. Por meio de uma campanha de relações públicas agressiva e astuta, MacGregor arrecadou uma grande quantidade de investimento e enviou grupos de colonos que se depararam com uma grande decepção. Quando o escândalo estourou, ele tentou executar um esquema semelhante em França, seguido por golpes menores, nenhum dos quais resultou em sua prisão. Mudando-se para a Venezuela em 1838, MacGregor exigiu cidadania e o posto honorário de general, e foi eventualmente reconhecido como um herói da libertação.
Quando morreu em 1845, foi enterrado com honras militares completas e com o presidente e o seu gabinete seguindo o caixão. Poiás, nos mapas que ele usou, fica nas Honduras modernas e continua sendo, em grande parte, um deserto até hoje. Jorge Salmanazar. Em 1704, An Historical and Geographical Description of Formosa foi colocado à venda nas livrarias de Londres. O autor era George Psalmanazar, que alegava ser nativo da ilha, que hoje é o Taiwan, e que muito poucos europeus haviam visitado. Ele justificou sua pele europeia pálida, ele provavelmente era francês, dizendo que os formosanos de classe alta como ele viviam no subsolo. O livro vendeu bem. Estava repleto de todos os tipos de detalhes sobre as vidas e costumes do povo de Formosa. Ele alegou que comer carne humana era considerado vulgar, mas não pecaminoso, e que 18 mil meninos eram sacrificados anualmente. O livro era ilustrado com fotos de formosanos de várias classes e ocupações, e também descrevia a língua, gramática e alfabeto formosanos. Psalmanazar ganhou muita credibilidade e simpatia na Grã-Bretanha protestante ao alegar que havia sido expulso de seu país por missionários católicos. Demorou alguns anos até que rachaduras começassem a aparecer em sua história, graças a relatos de pessoas que realmente estiveram em Formosa. Em 1710, Psalmanazar era motivo de chacota e teve que aceitar um emprego como escriturário. Psalmanazar viveu por mais 53 anos, o resto de sua vida sendo uma longa expiação de escrita incansável e erudição conscienciosa. Em 1749, ele contribuiu com um artigo sobre Formosa para um livro de referência geográfica, no qual ele ridicularizou seu próprio relato. De acordo com um amigo e companheiro de bebida regular de Psalmanazar, Dr. Johnson, Psalmanazar era um membro gentil, respeitado e muito amado da comunidade na velhice. Coruja cinzenta. Archibald Bellamy foi abandonado por ambos os pais quando criança e criado em Hastings por uma tia dominadora e esnobe que ele passou a detestar. Pode ser que essa vida familiar infeliz o tenha levado a viver em um mundo de fantasia no qual ele se tornou obcecado por nativos americanos e passava muitas horas praticando suas habilidades como atirador de facas e atirador. Após ser demitido de seu emprego em uma empresa madeireira local, quando quase destruiu as instalações da empresa, seus outros hobbies incluíam brincadeiras e fabricação de explosivos caseiros, ele emigrou para o Canadá, onde trabalhou como guia e caçador de peles no norte de Ontário. Durante esse tempo, ele assumiu a identidade de Grey Owl e começou a alegar que era filho de um pai escocês e uma mãe Apache. Servindo no exército canadense na Primeira Guerra Mundial, a identidade de Grey Owl foi prontamente aceita por seus companheiros, que notaram suas habilidades como atirador de elite e atirador de facas, além de sua capacidade de permanecer imóvel, como se estivesse perseguindo uma presa por longos períodos. Sob a influência de uma mulher Mohawk chamada Gertrude Bernard, uma de suas várias esposas ou esposas de direito comum, Grey Owl desistiu da caça de peles e se tornou um conservacionista. E entre as guerras publicou vários livros e artigos que o tornaram famoso. Mais de 250 mil de pessoas o ouviram falar quando ele fez uma turnê de palestras pela Grã-Bretanha, na década de 1930. Em todo o mundo de língua inglesa, Grey Owl foi um pioneiro do movimento moderno de conservação. Bellamy não foi descoberto e exposto até depois de sua morte em 1938. Seus feitos foram apresentados no filme biográfico Grey Owl, de 1999, dirigido por Richard Attenborough e estrelado por Pierce Brosnan. Harry Domela. Harry Domela, nascido na Letônia em 1905, se fez passar por um aristocrata na Alemanha nos anos após a Primeira Guerra Mundial. Embora a República de Weimar tenha despojado a aristocracia de títulos e poder político, muitos permaneceram ricos e influentes. Domela se autodenominou Príncipe Lieven da Letônia, mas não fez nada para desencorajar os rumores de que ele era, de fato, o Príncipe Wilhelm da Prússia, neto do Kaiser Wilhelm II,
Isso o habilitou a viajar pelo país, sendo entretido e festejado por monarquistas ricos, ansiosos para bajular o príncipe incógnito. Uma vez que a imprensa começou a se interessar por ele, ele resolveu fugir para o anonimato arriscado da Legião Estrangeira Francesa. Preso quando estava prestes a deixar a Alemanha, Domela foi mantido na prisão por 7 meses, aguardando julgamento. Lá, ele escreveu um relato de suas aventuras chamado A Sham Prince, de 1927. O tribunal concluiu que Domela não havia cometido nenhum crime e logo após sua libertação, ele atuou em um filme mudo de sua história. Domela lutou pelos republicanos na Guerra Civil Espanhola e foi internado pelo regime de Vichy durante a Segunda Guerra Mundial, mas escapou para o México. Pouco se sabe sobre sua vida subsequente ou a data e o local de sua morte, embora se pense que ele pode ter trabalhado como professor na Venezuela. Hannah Anderson. Nas décadas seguintes à Revolução Russa, vários indivíduos se apresentaram alegando que eram membros da família real russa que, de alguma forma, haviam escapado. Hannah Anderson foi facilmente a mais famosa. Anderson entrou pela primeira vez na esfera pública no início da década de 1920, depois de passar um tempo em um hospital psiquiátrico de Berlim após uma tentativa de suicídio, quando começou a alegar que era a filha mais nova do czar Nicolau II, a grã-duquesa Anastasia. Hannah Anderson, como ela se autodenominava, viveu nos Estados Unidos e na Alemanha com vários amigos e apoiadores, e mais tarde se casou com um historiador americano. A maioria dos membros sobreviventes da família tinha certeza de que ela era uma impostora, e investigações da época e testes de DNA mais recentes sugerem que ela era na realidade uma mulher polonesa chamada Franziska Szankowska. Testes de DNA dos restos mortais do czar da Tsarina e de seus 5 filhos em 2007 confirmaram suas identidades e estabeleceram que a de Anastasia estava entre os corpos. No entanto, quer Szankowska fosse uma impostora ou simplesmente delirante, sua história capturou a imaginação de vários escritores e cineastas, e também houve pelo menos 2 balés, e manteve seu caso sob os olhos do público até sua morte. E, de fato, além. Veja, por exemplo, o filme de animação Anastasia de 1997, que impressionou espectadores e críticos, mas deixou os historiadores muito irritados. James Barry. Barry, nascido na Irlanda, foi um cirurgião do exército britânico que ascendeu ao posto de inspetor-geral de hospitais, encarregado das instalações médicas militares. Barry fez campanha incansavelmente por melhorias nos cuidados médicos, dieta e saneamento, e fez muito para melhorar o bem-estar dos soldados e suas famílias. Dizia-se que ele era irascível, difícil e frequentemente desrespeitoso com os superiores, e teve uma famosa briga com Florence Nightingale, que o descreveu como a criatura mais endurecida que já conheci. James Barry, na verdade, nasceu Margaret Ann Bulkley e se disfarçou de homem desde o dia em que entrou na Faculdade de Medicina da Universidade de Edimburgo até sua morte em 1865. Hannah Snell. Snell, nascida em Worcester, é uma das muitas mulheres que se disfarçaram de homens para se tornarem soldados. Sob os nomes de Bob Corrigan e depois James Gray, Snell supostamente se alistou para encontrar o homem que havia gerado sua filha, que havia morrido, e serviu na Índia, onde teve um ferimento na virilha tratado por uma mulher local para evitar expor sua impostura. Mais tarde, ela optou por revelar seu sexo aos camaradas e recebeu uma dispensa honrosa e uma pensão. Ela se casou 2 vezes. Outras mulheres que lutaram como homens ao longo da história foram Christian Davis, Phoebe Hessel, a Amazona de Stepney, Deborah Sampson, Nadezhda Durova e muitas mais. Erich von Stroheim. O pioneiro diretor de cinema é mais lembrado hoje em dia como um ator que frequentemente retratava alemães aristocráticos e oficiais do exército de costas rígidas. Ele emigrou para a América em 1909, alegando ser o nobre austríaco conde Erich Oswald Hans Karl Maria von Stroheim und Nordenwall. Stroheim era de fato austríaco, mas nasceu em Viena como Erich Oswald Stroheim,
filho de um chapeleiro judeu de classe média, e sua esposa. Frank Abagnale, trapaceiro, falsificador e impostor, Abagnale, nascido em 1948, afirma que em vários momentos assumiu as identidades de advogado, médico e, a mais famosa, de piloto de avião, tudo antes de completar 22 anos. Ele cumpriu penas de prisão em França, Suécia e mais tarde nos Estados Unidos. Uma vez no sistema penal dos Estados Unidos, ele garantiu alojamentos mais confortáveis e então efetuou uma fuga engenhosa ao persuadir as autoridades prisionais de que ele era um inspetor prisional disfarçado. Seu livro semificcional Catch Me If You Can, de 1980, foi adaptado para o cinema por Steven Spielberg em 2002, estrelando Leonardo DiCaprio como Abagnale. Abagnale mais tarde conseguiu um emprego no FBI e montou uma empresa de consultoria de fraude. Arthur Orton. Roger Charles Tichborne, herdeiro do título de baronete de Tichborne, estava a bordo de um navio que desapareceu na costa da América do Sul em 1854. Seu irmão mais novo o sucedeu no título, mas sua mãe esperava que Roger ainda estivesse vivo e, anos depois, colocou anúncios em jornais pedindo que qualquer pessoa com informações sobre ele se apresentasse. Um homem chamado Thomas Castro, que se dizia um açougueiro de Wagga Wagga, em Nova Gales do Sul, fez exatamente isso. Ele viajou para a Inglaterra, onde Lady Tichborne e alguns criados da família o reconheceram imediatamente como seu parente Roger, apesar de suas maneiras grosseiras. Mas outros membros da família estavam igualmente certos de que ele era um impostor. Um longo processo judicial se seguiu. O júri rejeitou a alegação de Castro e ele foi preso por perjúrio e identificado como Arthur Orton, filho de um açougueiro de Wapping que havia emigrado para a Austrália, onde trabalhou como açougueiro e operário e provavelmente também foi um pequeno criminoso. Libertado após 10 anos de prisão, Castro Orton sustentou até o fim que era Tichborne, retratando-se apenas breve e temporariamente em um artigo de jornal porque precisava desesperadamente do dinheiro que lhe foi oferecido em troca. O caso paralisou a Inglaterra vitoriana e continua sendo um enigma até hoje. Afinal, Lady Tichborne e alguns criados o reconheceram. E o que teria levado um pequeno criminoso em Wagga Wagga a viajar para o outro lado do mundo para arriscar uma sentença de prisão quase certa, se ele fosse um impostor? Rainha Elizabeth I. Muitas pessoas na Gloucestershire vitoriana acreditavam que a Rainha Elizabeth I era um garoto local. Alguns ainda acreditam. De acordo com essa lenda, a jovem princesa morreu repentinamente aos 10 anos de idade enquanto estava hospedada no castelo de Berkeley. Seus assistentes, aterrorizados com a provável reação de Henrique VIII quando ele soubesse que sua filha havia morrido sob sua supervisão, decidiram substituí-la por um garoto da vila próxima de Bisley, que tinha uma forte semelhança com Elizabeth. O garoto jurou segredo e, no devido tempo, herdou o trono quando já era tarde demais para recuar. A rainha virgem nunca se casou para que ela não fosse descoberta. A história, que foi escrita pela primeira vez como The Bisley Boy em Famous Impostors, de 1910, do famoso escritor Bram Stoker, pode ser rastreada até o início do século XIX como uma história inventada por Thomas Keble. O divertido reitor de Bisley, Keble, é creditado por ter inventado a história e contá-la a seus parentes como uma piada após a descoberta do corpo de uma garota. Então, não tem fundamento, na verdade. Ou tem? Você gostou do vídeo? Ative o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo for lançado. Você também pode colaborar com a gente, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos, ou com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Nos avalie. Entre em contato com a gente. Faça comentários. Diga o que você achou do vídeo e do conteúdo. Sua opinião é muito importante para nós. E não esqueça de voltar. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até lá.